Oi, você, bom dia. Mais um momento aí da leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia de número 149. Estamos aí em 2 Crônicas, capítulo de número 7 ao 9. E João, capítulo de número 11. Você que acompanhou a gente ontem, nós vimos aí Salomão orando ao povo, após aí finalizar os itens que iam ser colocados no templo, além de estar também introduzindo a arca no Santo dos Santos. Ele ora pedindo a Deus aí para que ele venha ter misericórdia do povo e que se realmente eles pecassem, mas depois se arrependessem, no caso Deus, perdoasse o pecado do povo de Israel e não se voltasse contra eles, mas pelo contrário, perdoasse e fizesse o favor para Israel, Jerusalém, enfim. E aí ele faz, no capítulo de número 6, toda essa oração, que nós vimos. Coloquei lá na descrição. E aí no capítulo de número 7, você vai ter a resposta aí de Deus à oração de Salomão, prometendo abençoar o povo, o versículo muito conhecido, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Você vai ver que Salomão, ele ora quase como ali na resposta de Deus, Ele sempre fala no capítulo 6, aí do 12 para frente. Se houver tal coisa, essa coisa, essa coisa, o Senhor, e nós pecarmos, nós orarmos, o Senhor, nós confessarmos o teu nome, nós nos convertermos dos seus pecados, o Senhor não nos castigará? E Deus responde semelhante modo, só que ele ressalva, que se realmente eles se arrependerem, ele não permitirá que o mal sobrevenha sobre eles. Aqui no 6, Salomão mostra, os pecados em si, cada um deles detalhadamente, e pede misericórdia. E Deus responde aí. A Salomão. Vamos lá então ver como que a promessa de Deus acontece, como que é importante adorar, demonstrar aí amor a Ele e mais que isso, ter humildade, porque Salomão poderia mandar um sacerdote fazer isso, mas como ele havia aprendido com o seu pai, tem momentos em que você mesmo tem que buscar pelo povo, você mesmo tem que se rasgar, vestir com panos de saco e realmente colocar a boca no pó para que ele possa ouvir a sua oração. Aqui a gente vai ver muito na dificuldade, ou no pecado, ou no arrependimento sincero, Salomão aí buscar pela face de Deus. Isso aí é algo fundamental também para nós, na dificuldade, no pecado, no arrependimento genuíno, nós buscarmos a Ele para que a bênção realmente possa vir e recair sobre as nossas vidas. Ele prometeu isso, O 2 Crônicas 7:14 é sobre isso, é sobre a restauração, sobre o perdão, Isso nos inspirou no Antigo Testamento
deixou ali Salomão muito feliz por Deus ter respondido a oração dele, mas também traz uma verdade aí para nós, crentes atuais, né? Traz esperança para nós. Amém? Vamos então orar, agradecer e iniciar aí o dia de número 149. Deus, mais uma vez queremos dar graças a Ti e pedir que o Senhor realmente nos oriente. Nós, que uma vez não éramos pessoas que compreendiam, agora, porque sabemos, porque lemos, porque cremos, sabemos a Sua verdade. Senhor, que nós possamos nos arrepender dia a dia, nossos erros, as nossas falhas, para que o Senhor possa realmente ouvir o nosso clamor e com muito alegria, com celebração, com dança, nós possamos sempre Te adorar e Te exaltar. Amém? Isso. Glória a Deus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, vai iniciar assim. A glória de Deus enche o templo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Então, sempre que você for ver também essa menção de fogo no céu e consumiu o holocausto, assim como foi com Elias, assim como aconteceu com Davi, lá na terra de... agora já esqueci o nome do lugar. Espera aí que eu vou entrar aqui que eu vou ver para você. Quando Davi oferece sacrifício e o Senhor recebe o seu sacrifício, ele também manda fogo descer do céu. Lá na eira de Ornã, né? Lá quando ele resolve levantar o censo, contar as pessoas, Deus libera um castigo para que ele escolha o anjo ali da peste, venha sobre as pessoas. Muitas pessoas vão perecer, porém ele vai interceder. Ali também, quando ele faz esse altar, lá na eira de Ornã, Deus também responde com o céu, com o fogo do céu, assim como aconteceu com Elias, assim também acontece agora com Salomão. Então, fogo do céu não foi só Elias que teve, a gente tem duas referências aqui sobre fogo do céu, fora também a passagem em Êxodo, né? Quando Deus manda fogo do céu como uma das pragas do Egito. Mas aí já é praga, aqui no caso é uma resposta de oração. Fogo em específico no altar. Fogo não se apagará do altar. Uma simbologia que nós usamos, né? E quando ele manda fogo diretamente do céu, não foi uma pessoa que acendeu esse altar. Mostra como que ele realmente está satisfeito e ouve o nosso clamor. Os sacrifícios e a glória do Senhor encheu todo aquele templo. Os sacerdotes, então, não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra. Sobre o pavimento adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E aí, a glória enchendo aquele lugar, enchendo aquele templo, a presença se manifestando, o povo ali adorando. Eis que Salomão vai concluir aí toda essa solenidade. O templo já está pronto, o local está separado. Então, a cerimônia tem que ser finalizada, né? Vai dizer
verso de número 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Olha quantos animais, né? 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Tudo ali como oferenda, representando todo o povo. Então eram muitos animais, porque eram muitas pessoas. Todos ali então consagraram ao Senhor. Verso 6 vai dizer que os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles. Louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles e todo o Israel se mantinha de pé. Então, o povo ali feliz, alegre, diante daquilo ali, tudo acontecendo. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ele ofereceu holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos e as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Então, acabaram tendo que fazer ali no meio de tudo, porque eram muitos ali para poder caber no altar de bronze. Nesse templo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias e todo Israel com ele, uma grande congregação, todos juntos ali, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia, então, eles tiveram ali uma reunião solene, porque por 7 dias eles haviam celebrado e consagrado no altar. A festa durou aí, depois dessa reunião, mais 7 dias. Aí eu falo para você que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. O povo não acredita. Foi o povo festeiro, gente. 14 dias de festa ali, dedicado ao Senhor. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, cada um para suas casas, cada um volte alegre, com um coração contente, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e agora também a todo o povo. O povo recebe a bênção e felizes aí, cada um vai seguir adiante com muita gratidão, com muita paz, com muita prosperidade agora para se viver. Verso 11 vai dizer que mais uma vez o Senhor vai aparecer a Salomão e este aí vai fazer uma aliança com ele. Vamos lá. Assim Salomão acabou a construir a casa do Senhor e o palácio real. Eis que as 2 construções estavam prontas. Se você for acompanhar esse texto, lá em 1 Reis, capítulo 9, você consegue ver. Lembra, eu sempre repito, mas para frisar mesmo na sua mente, que o livro de Crônicas é a repetição aí de 1ª e 2ª Crônicas. A gente vai ter a repetição aí de algumas coisas de 1 Samuel, 2 Samuel e aqui, 2 Crônicas, a gente vai ter 1 Reis representado, tá? Aqui, 1 Reis 9.
Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor, palácio real, tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio. Ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor então apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração. Escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reinado, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor. Em resumo, você terá muitos filhos se você obedecer os meus mandamentos, além de você obedecer os meus mandamentos. E ele repreende também, né, dizendo que não era para ficar de qualquer jeito, né, as coisas, mas cada coisa no seu devido lugar, ali diante do templo, diante do altar, cada item, né. Verso 17: se você andar diante de mim, como fez Davi. Não, já li aí. Estiver nos meus estatutos, né? Nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Você terá uma grande descendência, assim como eu prometi, né? Abraão nunca vai lhe faltar. Aí ele promete para Salomão em específico: nunca vai lhe faltar um sucessor, não vai lhe faltar descendente. 19, ele vai nos chamar aí para o arrependimento. Porém, se vocês se afastarem de mim, abandonarem os meus estatutos, meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eu os lançarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe a minha presença neste templo que santifiquei meu nome. E tornarei o templo um motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com essa terra e esse templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os retirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso eles estão mal. Então, ele ainda mostra que é preciso que vocês obedeçam os meus mandamentos, né? Não adianta nada fazer um monte de coisa bonita se vocês não obedecem os meus mandamentos. Se vocês não obedecerem, vocês estarão amaldiçoados. Porém, se vocês obedecerem,
fizerem, depois de fazer o que está fazendo errado, fizer o certo, sair correndo e baixar. E o Senhor Peraí, onde que eu estava? Porque deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, se apegaram a outros deuses e adoraram e serviram. Por isso trouxe a eles este mal. Então, ele permitirá o mal que sobrevenha sobre vocês, se vocês se apegarem a outros deuses, servirem a ele. Então, mais uma vez, ele mostra para nós que a restauração vem através do arrependimento, mas é uma busca que tem que ser constante, buscar a obediência de Deus. É uma decisão, eu vou obedecer e pronto. E buscar essa decisão dia a dia. Capítulo de número 8, versículo de número 1. As demais atividades de Salomão. O que mais Salomão fazia? Qual era as funções dele ali como líder? O que ele faz aí no seu começo de reinado, né? Qual era a dedicação dele, né? A gente viu aí com a construção, mas o que ele vai se destacar mais, além da reconstrução aí da cidade, desse templo em si, visto que nós não finalizamos a leitura ainda estamos lendo. Então deixa você chorar depois, que você entender tudo que Deus tem para falar com você, né? Bora lá. As demais atividades, então, de Salomão, o que mais ele fez durante o seu reinado e os seus sucessores aí. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Eis que os dois estavam prontos, finalizados. Ele também reconstruiu a cidade que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Mate-Zoba e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto, todas as cidades. Em Amate, ele reconstruiu. Também Bet-Oron de Sina e Bet-Oron de Baixo, cidades que foram aí fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos. Também Baalaque. E todos os portões e ferrolhos, todas as cidades, armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, cidades para os seus cavaleiros, tudo o que desejou, enfim, tudo ali construiu para Israel, tudo que ele queria fazer, além do Líbano e em toda a terra do seu domínio. Esse que estava ali, toda a terra do seu domínio, para que eles tivessem aí descendência. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus e que não eram de Israel, não pertenciam à linhagem de Israel diretamente, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, estes Salomão reduziu às condições de trabalhadores forçados até hoje. Então, aqueles que não aceitaram
não se arrependeram, eles passaram aí, não só isso, né? Mas os povos vizinhos que estavam ali foram conquistados, as terras deles foram subjugados a serem servos mesmo, terem salário, né? Então, Salomão não obrigou ninguém, nenhum israelita, nenhum, a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas, eles eram sempre homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais aí do rei Salomão. Eles tinham em número de 250 que presidiam sobre o povo. Se era um povo muito numeroso, também com muitos ali à frente para ele, né? Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele tinha construído para ela e disse assim: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão vai oferecer o holocausto ao Senhor sobre o altar que ele havia edificado diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada um conforme o preceito de Moisés aos sábados. Nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, na festa dos pães asmos, né, os pães sem fermentos, na festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Também conforme a ordem de Davi, seu pai, ele vai dispor os turnos do sacerdote com seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para com seus cargos para louvarem a Deus e se servirem dos sacerdotes segundo o dever de cada um, os porteiros pelos seus turnos e cada porta, os porteiros pelos seus turnos e cada porta, porque era a ordem de Davi chegar em casa, né? O homem de Deus não se desviaram, verso 15, do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas em coisa alguma, nem do que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces na casa do Senhor até o término da construção. Tudo feito conforme combinado, conforme solicitado. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e Eliate, a praia do mar de areia, areia de Edom, por meio de seus servos Irão, enviou navios e marinheiros, conhecedores do mar. Eles foram com seus servos de Salomão a Ofir, e lá eles vão trazer mais 15 toneladas de ouro que eles vão entregar aí ao rei Salomão. Então, mais ouro vindo aí da região de Tiro do rei, através do rei Irão. Capítulo de número 9, a gente vai ver aí a visita da rainha de Sabá a Salomão, lá em 1 Reis capítulo 10. Ele também vai dar mais detalhes dessa visita, né, dessa rainha, que vai ficar maravilhada com o tamanho, os bens e sabedoria que Salomão tinha para responder as perguntas. Aí que eu vou
Beleza. Capítulo de número 9, 2 Crônicas. A gente também vai ver uma lição sobre sabedoria e glória. Ela, que havia ouvido a fama de Salomão, ela resolve visitar ele para ver se é verdade, se o homem é sábio mesmo, esse homem tem muitos recursos mesmo. Como de praxe para a época, ela resolve visitar ele, mas ela não vai de mãos abanando, né? Ela vai levar uma caravana, uma galera com ela e também muitos presentes para Salomão, né? Incluindo ouro, pedras preciosas, especiarias, enfim, muitas coisas aí, né? Para a rainha, não é rainha de Sabá, muitas coisas que a rainha de Sabá levou para Salomão, né? Itens. Verso 9, capítulo 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo em perguntas difíceis. Eis que ela queria interrogar a sabedoria dele, questioná-lo. Chegou uma enorme comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão, então, respondeu todas as perguntas que ela fez e vai dizer que não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar para ela. Quando a rainha de Sabá viu toda aquela sabedoria de Salomão, o palácio que ele tinha construído, toda aquela comida que ele serviu, né, a mesa, todo lugar ali que os oficiais, todo o serviço dos seus criados, os trajes, os copeiros, enfim, tudo aquela coisa, né, os holocaustos, as oferendas na casa do Senhor, tinha como ela estar fora de si, será? Ela, vendo tudo aquilo ali, ela ficou maravilhada. E aí, ela vai dizer ao rei, verso 5, é verdade que eu ouvi na minha terra a respeito de você, a respeito da sua sabedoria. Porém, eu não acreditava muito no que me falavam, não. Até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram nem metade. Eu ouvi muita coisa, mas nem metade da sabedoria. Você supera a fama que eu ouvi a seu respeito. Felizes são os homens à sua volta, felizes estes os seus servos que estão sempre diante de você, que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel, que ele quer estabelecer para sempre, que ele construiu o rei sobre esse povo, para que você exulte o juízo e a justiça de Deus. Ela entendeu, né, qual que era o real papel ali de Salomão, né? Não era simplesmente reinar, mas mostrar ali o juízo e a justiça do Senhor. E aí ela vai entregar ao rei 4 toneladas de ouro. Muita coisa, né, gente? Grande abundância também de especiarias, como as que a rainha de Sabá ofereceu ali. Ela vai trazer esse presente para ele. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão tinham trazido ouro. Esse ouro era de Ofir. E trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo
o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor, para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores reais. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do que equivalente ao que ele havia trazido. Então, como é que muita coisa, gente, muita. Eu acho que dava para ele fazer devagarzinho. Não sei. E você, o que acha? O negócio não é o suor, o negócio é o cansaço. Como eu falei com você, né? Falei com vocês, né? Eles tinham muitos itens, tinham muita coisa, receberam muitos itens, muita madeira, muito ouro, enfim, tudo ali. O verso 12 vai dizer: o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e seus servos. Então o rei vai dar à rainha tudo o que ela quis, né? Então ela traz presentes, mas também recebe presentes, né? Tudo ali de maneira que tudo que ela viu, todas as pedras preciosas, né? Nunca antes tinha visto o pessoal nunca tinha visto aquela madeira vinda do rei Irão. E ela levou de volta, né, o equivalente, o que ela queria, que ela pediu. Foi um presente também do rei Salomão. Ela trouxe muita coisa, mas também levou muita coisa. O verso de número 13 vai falar a respeito das riquezas do rei Salomão. Vai dizer: o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano, vindo aí de outros lugares, era cerca de 3 toneladas de ouro, além do que se entrava dos vendedores, dos negociantes, cada um, né, entregava aí seu dízimo, sua oferta, sua parte nos impostos, nos tributos, enfim, muita coisa, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, né? Também todos os reis da Arábia e os governantes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata, no intuito de promover uma aliança ali e paz entre aquelas nações, né? Era uma maneira deles se unirem uns com os outros. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido. Olha só que exuberância. Os escudos que eles lutavam eram feitos de ouro, empregados aí 7 quilos e 200 gramas de ouro batido. Pesado, hein? Escudo de 7 quilos, os homens eram fortes. Fez também 300 escudos, porém menores, de ouro batido, pesando 3 quilos, para a galera que não tinha tanto músculo, né? Senão haja braço. E o rei pôs na casa de bosque do Líbano. O rei também fez um grande trono de marfim e vai cobrir ele com ouro puro. O trono, ele tinha cerca de 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões, então, estavam ali, representando as 12 tribos de Israel. Sobre aqueles 6 degraus ali, cada um extremo na ponta, né, dos degraus. 2 leões cada degrau, visto que eram 6. Então se havia
nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram feitas de ouro. Também o ouro puro eram os objetos da casa do bosque de Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata. Prata não era nada, porque o rei tinha muitos navios que iam até Tarsis com servos de Hirão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo muito ouro, prata, marfins, bugios, pavões. Então, assim, muitos utensílios, muitos tesouros também vindo de longe, animais, né? Aqui você está vendo pavões. Enfim, uma riqueza de um esplendor nunca visto. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, gente, do mundo, tanto em riquezas como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão, para ouvir essa sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra, 12.000 cavaleiros, e os colocou nas cidades aonde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei e em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefalá. Importava-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Então era trago aí animais para Salomão vindo do Egito. Aí, verso de número 29, a gente vai ter uma notícia triste. A morte do rei Salomão, né? E vamos fazer um resumo aqui do reinado mais uma vez. Se você ver em 1 Reis capítulo 11, você vai ver aí a morte de Salomão, finalzinho lá. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro de histórias do sacerdote, do profeta Natã, das profecias de Aiás, nos visões de Ido e nas visões a respeito de Jeroboão, filho de Nebade. Salomão reinou sobre todo o Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou aí em seu lugar. Pois aí o seu filho, Roboão, vai assumir o reinado após a morte de Salomão. E aí a gente vai começar a ver aí mais pra frente a subdivisão aí das tribos, né? Vou até colocar um mapa de novo aí para você acompanhar e a gente vendo, porque vai ser aquela questão de ora tribo do norte, tribo do sul, ora as 2 tribos, Judá e Benjamim, as 10 tribos de cima, cada uma com seu rei para se governar. Horas um com pouco tempo, horas com pouco, horas um com sabedoria, horas não, né? Mas isso a gente já viu, mas estamos relembrando, deixando aí o conteúdo fixar e a mente ficar bem fresca aí nesse sentido. Vamos agora para João, capítulo de número 11. A gente vai ver aí a morte de Lázaro. Como é que Jesus venceu a morte? Não somente dele mesmo, né, que aí a gente vai ver mais lá na frente, mas aqui a morte
de seu amigo Lázaro, né? Mostra que o poder de Deus, ele é além do que a gente entende, né? Com olhos humanos não dá para compreender mesmo, mas ele tem poder e mais uma vez faz esse milagre aí para que, como ele mesmo enfatizou no capítulo que a gente viu anteriormente, né? Os sinais estão aqui para vocês verem, para vocês entenderem que eu sou o Cristo. Agora estou fazendo todos esses sinais para vocês verem. Se vocês não acreditarem assim, sinto muito. Infelizmente, vai ser complicado. Verso 11, Lázaro vai morrer. Deixa eu ler. Um homem chamado Lázaro, vamos até o 29. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria, sua irmã Marta. As duas, né? Marta e Maria, lembra? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu os pés do Senhor. Quebrou lá o vaso nos pés do Senhor e enxugou ele com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Então elas conheciam Jesus, elas tinham intimidade com Jesus, eram próximas de Jesus. E elas mandam avisar a Jesus que Lázaro estava doente. E ao receber essa notícia, Jesus vai dizer, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado em meio dela. Então ele já sabia o que ia acontecer, ele já tinha um entendimento do que, uma clareza divina, né, do que estava para vir. E os sinais, como eu falei, estavam aumentando cada vez mais. E ao invés deles acreditarem, estava sendo o contrário, estava despertando ódio mortal em alguns, porém fé muito grande em outros, né? Duas coisas ali completamente diferentes, mas é assim até nos dias de hoje, né? Os que creem têm a sua fé renovada e os que não creem ficam revoltados. Voltando para Lázaro, verso 5 vai dizer, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, também Lázaro. Então soube que Lázaro estava doente. Ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Vamos atravessar lá para o outro lado. Vamos, porque eu tenho um caminho aí para enfrentar. Eu tenho algo aí a fazer. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. O Senhor vai voltar para lá. Que negócio é esse? Não estou entendendo. E Jesus vai responder, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adoeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Né? Então mostra aí que ele realmente sabia o que ele ia fazer e que o poder ia se revelar através dele ali, da ressurreição, né? E os discípulos também não entenderam. Ele disse, Senhor, se ele está dormindo, ele vai estar salvo. Se ele morreu e ele conhecia o Senhor, ele aceitou Jesus, ele vai estar com o Senhor na glória. E Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estivesse falando de um repouso de sono. Né? Na verdade, eu falei glória aqui, né? Mas eles falaram,
ele não está passando perigo nenhum. Não tem por que você ir para lá. Se você for para lá, aí você vai passar um perigo, né? Mas não. Ele tinha colocado em mente que ele tinha que estar lá, curando aquela enfermidade. No caso, né, ressuscitando mesmo, não era nem enfermidade mais. Já tinha passado de arrasta, né? Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ele falou com todas as letras: ele morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então o Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vós também não vamos também nós para a morte como com o mestre. E aí ele fala assim, Tomé, né? Não, beleza, se ele morreu, todo mundo vai morrer, né? Mas, então vamos pro enterro, né? Na cabeça dos discípulos. Mas tinham, como eu falei, um propósito, né? Ele é a ressurreição e a vida, então ele age de acordo com o cronograma do céu, ele não tem pressa. A ideia era voltar para a Judéia e Tomé olha assim e fala: poxa, a gente vai voltar. Se a gente voltar, nós também vamos morrer com ele. Tomé estava com um misto de sentimento ali. Coragem, não. Pessimismo total, né? É algo normal de quem tinha medo, né? Tomé era sincero, uma fé limitada, né? Mas ali com sinceridade ele falou: ele morreu e nós também. E meio que com deboche, né? Vamos também nós para morrer com o mestre. Vamos todo mundo junto lá e a gente morre com ele. E aí, com essa visão limitada, Jesus chega junto com os discípulos ali, diante de Lázaro. Porém, já havia 4 dias que ele tinha sido enterrado. Na ordem natural das coisas, bem atrasado para o sepultamento, né? E a Marta, vai ao seu encontro e ela vai ficar muito triste. Ela falou: Senhor, estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A ideia ali de Marta era apenas preocupar em ele chegar antes, em curar Lázaro. E para ela achou que agora que ele morreu, não tinha mais o que ser feito, né? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro na sepultura, já havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, então era uma caminhada grande. Muitos dos judeus, porque era um velório, né, vieram visitar Marta e Maria, a consolaram por causa do seu irmão, então provavelmente ele era muito querido. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Eis que há de acontecer que seu irmão vai ter vida novamente. Ao que Marta respondeu, ela achou que ele estava falando da ressurreição, né, do último dia. Eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Então Jesus declarou: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém
quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, crer nisso, ela imagina, né? O homem acabou de morrer, ela estava ali, ela acompanhou tudo. E ele fala, olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ela ainda achava que ele estava falando, sim, das duas coisas ele falava, né? Da vida, da ressurreição, da sua morte, da sua ressurreição. Porém, ele estava preparando ela para o que ele ia fazer. Ela responde no 27, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu acredito nessa profecia. E aí, Jesus vai chorar, né? Esse texto muito conhecido. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou, está chamando você, Marta. Chama Maria lá. O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia aonde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria e Marta a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair. Seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele. Para nós, né, ia falar assim, meu Deus, ele morreu, o que ela está fazendo lá? Mas aos pés de Jesus, tá? Se o Senhor estivesse aqui, ela vai aquele questionamento, né? Meu irmão não teria morrido. Porém, Jesus via que ela chorava e que os judeus que a consolavam também choravam. Você está consolando e você vai chorar? Como assim, né? Agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? O caso Lázaro, né? E eles responderam, Senhor, venha ver. E aí, verso 35, Jesus vai chorar. 11:35. Busca os judeus discernmente, que entendam, né? Não, discernmente nada. Então os judeus disseram, veja o quanto ele amava. Ele está chorando, veja o quanto ele gostava dele. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Alguns já tinham pegado no ar aí o que ia acontecer. Outros ainda estavam questionando, né? Tem sempre a meia galera que acredita e a meia que não acredita. E você, tá em que meia, galera? Você acredita que ele pode fazer além do que os seus olhos carnais possam ver? Ou você acha que findou, a sua fé tá pequena, tá como Tomé? Estamos indo com ele, mas a gente vai morrer junto com ele. Ele cismou de visitar Lázaro, acabamos de sair de lá, estamos voltando para lá. Você tá como Tomé, né? Tomé mais de uma vez teve esse momento de descrença, né? Não somente aqui, mas também depois de ver Jesus voltar dos mortos. Também ele tinha essa coisa com a morte, né? Acreditava desacreditando. Mas Jesus deixa claro aqui para nós que a vida e a morte estão em suas mãos. Ele não apenas vai ressuscitar, ele é a própria ressurreição. Amém? É aí que eu finalizo com vocês hoje o versículo 11 de João e Crônicas, 2 Crônicas
7 ao 11. Beleza? E nos vemos aí então na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.